Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios do livro do Howard Anton. Exercício 16, da página 177. Vamos determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa 4. Sabemos que a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função f em um ponto de abscissa x qualquer é exatamente a derivada da função em x. Então, nós vamos calcular a derivada desta função para um x qualquer e depois vamos calcular o valor da derivada quando x for igual a 4. Primeiramente, reescrevemos a função f de x como sendo x elevado a menos meio e usamos a regra da potência para calcularmos a derivada, que vai ser menos meio que multiplica x elevado a menos meio menos 1. Vai ser menos meio que multiplica x elevado a menos 3 meios. Quando o expoente é negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, f' de x vai ser menos 1 sobre 2x raiz quadrada de x. Quando x for igual a 4, nós temos que f' de 4 vai ser menos 1 sobre 16. Isto é, a inclinação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa 4 vai ser menos 1 sobre 16. Exercício 8 da página 187. É dada uma função y igual a f de x que satisfaz as seguintes propriedades. F de menos 2 é igual a 3, f' de menos 2 é igual a menos 4. Vamos encontrar uma equação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa menos 2. Como f de menos 2 é igual a 3, o problema se reduz a calcularmos a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P de coordenadas menos 2 e 3. Como conhecemos um ponto que pertence à reta e conhecemos a inclinação da reta, que neste caso é o f' de menos 2, podemos usar a equação geral de se determinar equações de retas, que vai ser y menos o y do ponto igual inclinação da reta que multiplica x menos o x do ponto. Como é um dado aqui do problema que f' de menos 2 é igual a menos 4, nós substituímos aqui, isolamos o y e obtemos a equação da referida reta tangente. No exercício 14, da página 187, nós vamos usar a definição de derivada para determinarmos a derivada desta função. E também vamos determinar a equação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa 4. Por definição, temos que f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. F de x mais h é obtido fazendo x igual a x mais h aqui na fórmula da função f. Nós vamos obter raiz quadrada de 2 que multiplica x mais h mais 1, menos o f de x. Aqui, dentro dessa primeira raiz quadrada, usamos a propriedade distributiva, vamos obter 2x mais 2h mais 1. Agora nós vamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado dessa expressão, que consiste em colocar um sinal de mais aqui. Como estamos multiplicando tanto em cima quanto embaixo pela mesma expressão, isso não altera o resultado aqui da fração. Aí nós vamos usar essa fórmula.
a menos b vezes a mais b, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui o a vai ser raiz quadrada de 2x mais 2h mais 1. A ao quadrado vai ser 2x mais 2h mais 1, vai desaparecer a raiz quadrada. B vai ser raiz quadrada de 2x mais 1. Quando elevarmos ao quadrado, vai desaparecer a raiz quadrada, vai ficar 2x mais 1. Nós mantemos o denominador, não vamos resolver as contas que estão indicadas aqui. No numerador, nós temos 2x menos 2x vai zerar. 1 menos 1 vai zerar também. Vai sobrar 2h aqui. Simplificamos o h com este outro h. Aí agora fazemos o h tender para zero. Quando o h tende a zero, essa primeira raiz quadrada vai ficar raiz quadrada de 2x mais 1. No denominador, nós vamos ter duas vezes raiz quadrada de 2x mais 1. Simplificamos o 2 do numerador com o 2 do denominador, obtemos este resultado. Então, a derivada da função f de x igual a raiz quadrada de 2x mais 1 vai ser 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 1. Quando x for igual a 4, a derivada vai ser 1/3. Nós vamos determinar agora a equação da reta tangente ao gráfico da função f quando x for igual a 4. O y correspondente vai ser f de 4, que vai ser raiz quadrada de 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós devemos determinar a equação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto de coordenadas 4 e 3. Nós conhecemos este ponto que pertence à reta. Também conhecemos a inclinação da reta. Consequentemente, nós usamos a equação geral de se determinar equações de retas. Vai ser y menos 3 igual à inclinação da reta, que é exatamente o f' de 4, que dá 1/3, que multiplica x menos o x aqui do ponto. Isolamos o y, obtemos a equação da referida reta tangente. No exercício 44 da página 189, vamos mostrar que essa função é contínua em x igual a 1, mas não é derivável em x igual a 1. Nós temos aqui este esquema. Observe que a função f é igual a x ao quadrado mais 2 para todo x menor do que 1. E é igual a x mais 2 para todo x maior do que 1. O f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 2, que é igual a 3. Para mostrarmos que essa função é contínua em x igual a 1, nós vamos mostrar que existe o limite ordinário de f de x quando x tende a 1 e que esse limite é igual ao f de 1. Para isso, vamos fazer os limites laterais. O limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda vai ser limite de x ao quadrado mais 2 quando x tende a 1 pela esquerda, porque à esquerda do 1, a função f é igual a x ao quadrado mais 2. Quando x tender a 1, vai ser igual a 3. O limite de f de x quando x tende a 1 pela direita vai ser igual ao limite de x mais 2 quando x tende a 1 pela direita, que vai ser igual a 3, que é igual ao f de 1. Isso significa que existe o limite ordinário, porque os limites laterais existem e são iguais, e o valor do limite ordinário, quando x tende a 1, vai ser igual ao f de 1. Consequentemente, a função é contínua em x igual a 1. Agora, nós vamos calcular a derivada da função. Para qualquer x menor do que 1,
A derivada da função vai ser a derivada de x² mais 2, que é 2x. Para todo x maior do que 1, a derivada da função vai ser a derivada de x mais 2, que vai ser igual a 1. Vamos ver quando x for igual a 1. A derivada à esquerda do 1 é 2 vezes 1, que é igual a 2. E a derivada à direita do 1 vai ser 1. Como as derivadas laterais são diferentes, isso significa que não existe a derivada quando x for igual a 1. Ou seja, a função não é derivável em x igual a 1. Por isso que essa bolinha está aberta aqui no número 1. Temos aqui o gráfico da função f. Para todo x menor ou igual que 1, a função f vai ser a parábola x² mais 2. E para todo x maior do que 1, a função f é igual à reta x mais 2. Observe que exatamente quando x é igual a 1, a função tem um bico aqui, indicando que ela não é derivável quando x é igual a 1. A reta tangente à esquerda de 1 tem inclinação 2 e a reta tangente à direita de 1 tem inclinação 1, indicando que não existe uma única reta tangente ao gráfico da função f aqui, quando x é igual a 1. No exercício 46 da página 189, vamos mostrar que essa função f é contínua e derivável quando x for igual a 0. Para isso, nós vamos usar essa propriedade da função seno. Nós sabemos que a função seno ela é uma função limitada. O gráfico da função seno está entre -1 e 1. Multiplicamos por x² essas desigualdades aqui. Quando multiplicamos uma desigualdade por números positivos, não alteramos o sinal das desigualdades. Então, nós vamos ter -x² vai ser menor ou igual que x² vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x² para todo x diferente de 0. Agora, nós calculamos os limites. Limite de -x² quando x tende a 0 vai ser 0. E limite de x² quando x tende a 0 também é 0. Pela regra do sandwich, essa função que está no meio, ela também tende a 0 quando x tende a 0, porque ela está entre duas funções. Aqui, essa função do extremo inferior e a função do extremo superior, ambas tendem para 0 quando x tende a 0. Então, elas vão obrigar a função que está no meio também tender para 0. Então, este limite de x² vezes seno de 1 sobre x quando x tende a 0, ele existe e vale 0, que é igual ao f de 0. Isso significa que a função f é contínua em x igual a 0. Vamos mostrar que ela também é derivável em x igual a 0. Nós vamos usar essa propriedade mais uma vez. Nós temos que menos módulo de x é menor ou igual que x vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que módulo de x para todo x diferente de 0. O limite dessa função do extremo inferior, quando x tende a 0, vai ser 0. O limite da função do extremo superior, quando x tende a 0, também é 0. Então, novamente, pela regra do sandwich, a função que está no meio, ela também tende a 0 quando x tende a 0. Então, agora, vamos mostrar que a função também é derivável em x igual a 0, usando a definição. F' de 0 é limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 quando x tende a 0. F de 0 é 0.
Então, este limite vai ser igual a este outro limite aqui. Vai ser o limite de f de x sobre x quando x tende a zero. Vamos ver quem é a função f de x sobre x. F de x sobre x vai ser x ao quadrado seno de 1 sobre x. Vai ficar x vezes seno de 1 sobre x. Que nós vimos aqui que dá zero esse limite. Com isso, nós concluímos que existe o f' de zero, isto é, a função é derivável quando x for igual a zero, e a derivada em zero vai ser zero também. Ou seja, com isso nós mostramos as duas coisas, que essa função é contínua em x igual a zero e também é derivável em x igual a zero. No exercício 4 da página 196, nós vamos determinar onde que a reta tangente ao gráfico desta função neste ponto intercepta os eixos coordenados. Nós vamos determinar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função neste ponto. Nós sabemos que a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto vai ser exatamente a derivada da função quando x for igual a 2. Então, conhecemos um ponto que pertence à reta e conhecemos a inclinação da reta, podemos usar a fórmula geral de se determinar equações de retas. Vai ser y menos o y do ponto igual à inclinação da reta, que multiplica x menos o x do ponto. A derivada dessa função para um valor de x qualquer pode ser obtida usando a regra do quociente ou então usando a regra da potência. Podemos reescrever y como sendo x elevado a menos 1. Aí a derivada vai ser menos x elevado a menos 2. Isto é, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Quando o x for igual a 2, o y' de 2 vai ser menos 1 quarto. Aí nós substituímos aqui por menos 1 quarto, isolamos o y e obtemos a equação da referida reta tangente. Agora nós vamos determinar onde essa reta intercepta o eixo x e o eixo y. Para sabermos onde ela intercepta o eixo x, nós fazemos y igual a zero. Aí nós vamos ter essa expressão igual a zero. Vamos ter menos 1 quarto de x igual a menos 1, x igual a 4. Para sabermos onde a reta intercepta o eixo y, nós fazemos x igual a zero. Vamos obter y igual a 1. Então, essa reta intercepta o eixo x no número 4 e o eixo y no número 1. No exercício 53 da página 197, nós temos que seja L a reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa x0. Vamos encontrar a coordenada x do ponto onde esta reta intercepta o gráfico pela segunda vez. A reta tangente ao gráfico dessa equação cúbica já intercepta o gráfico uma vez, quando x for igual a x0. Nós vamos determinar onde que essa reta vai interceptar o gráfico dessa função pela segunda vez. Para isso, nós determinamos a equação da reta. A inclinação dessa reta vai ser exatamente a derivada da função quando x for igual a x0. A derivada dessa função para um valor de x qualquer é 3ax² mais b. Quando x for igual a x0, vai ser 3a vezes x0² mais b. Chamamos de y0 o ponto correspondente.
quando x for igual a x0. Então, nós temos que a equação da reta L vai ser y menos este y0 aqui, igual inclinação da reta, que multiplica x menos x0. Para sabermos onde ela vai interceptar o gráfico dessa função pela segunda vez, no lugar do y aqui, da reta L, nós substituímos por essa expressão. Nós vamos fazer este y aqui igual a ax ao cubo mais bx. Fazemos as contas, nós vamos obter um polinômio de grau 3 na variável x, do qual devemos determinar as raízes. Se fizermos x igual a x0, vamos ver que x0 é uma raiz desse polinômio. Aí nós dividimos este polinômio por x menos x0 e obtemos este quociente. Para continuarmos a determinar as outras raízes, nós vamos determinar as raízes dessa equação do segundo grau. Em geral, nós temos a soma e o produto das raízes de uma equação segundo grau. A soma vai ser menos b sobre a e o produto das raízes vai ser c sobre a. Para esta equação do segundo grau, nós temos que a soma das raízes vai ser menos x0 e o produto das raízes vai ser menos 2x0 ao quadrado. Dois números que têm soma menos x0 e produto menos 2x0 ao quadrado vão ser x igual a x0 e x igual a menos 2x0. Isso significa que a reta L ela vai interceptar o gráfico desta função pela segunda vez quando x for igual a menos 2x0. No exercício 29 da página 207, nós vamos encontrar todos os pontos neste intervalo nos quais o gráfico da função tem uma reta tangente horizontal. Reta tangente é reta cuja inclinação é a derivada da função no x do ponto. Horizontal significa inclinação zero. Então, para resolvermos o exercício 29, nós vamos derivar a função e igualar a zero. No item A, nós temos a função f de x igual a seno de x. O gráfico dessa função vai ter reta tangente horizontal nos pontos onde a derivada é igual a zero. A derivada de seno vai ser cosseno, que vai ser zero para todos estes valores de x que estão aqui neste intervalo, de menos 2π até 2π. Isso significa que a função seno ela tem 4 retas tangentes horizontais neste intervalo de menos 2π até 2π. Nós podemos observar isso aqui no gráfico da função seno. No intervalo de menos 2π até 2π, a função seno tem 4 retas tangentes horizontais. No item B, nós temos a função f de x igual a x mais cosseno de x. Queremos determinar os pontos do intervalo de menos 2π até 2π, nos quais essa função tem reta tangente horizontal. Essa função vai ter retas tangentes horizontais nos pontos onde a derivada foi igual a zero. A derivada dessa função vai ser 1 menos seno de x, que vai ser igual a zero quando o seno de x for igual a 1. Os pontos deste intervalo para os quais o seno é igual a 1 são esses aqui, é quando o x for menos 3π sobre 2 ou então π sobre 2. Isso significa que essa função ela tem 2 retas tangentes horizontais neste intervalo. Nós podemos ver isso aqui no gráfico da função.
Observe que no intervalo de menos 2π até 2π, essa função possui duas retas tangentes horizontais. Uma reta tangente horizontal é quando x for igual a menos 3π sobre 2, e a outra é quando x for igual a π sobre 2. No item C, nós vamos determinar os pontos do intervalo de menos 2π até 2π, onde a função tangente tem reta horizontal. Para isso, nós temos que derivar a função tangente e igualar a zero. A derivada é secante ao quadrado. Nós devemos igualar a zero. Porém, a função secante ao quadrado é sempre maior ou igual que 1. Isso significa que a função tangente, ela não tem retas tangentes horizontais. Nós podemos observar aqui, no gráfico da função tangente, no intervalo de menos 2π até 2π, não existe nenhuma reta tangente ao gráfico da função tangente que seja horizontal. No item D, nós temos a função f de x igual a secante de x. A derivada é igual a secante vezes a tangente. Vai ser igual a zero quando seno de x sobre cosseno ao quadrado de x for igual a zero. Secante vezes tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno ao quadrado. Essa fração vai ser igual a zero se o numerador puder ser igual a zero. É quando o x for um desses valores aqui. Isso significa que a função secante, ela possui 5 retas tangentes horizontais no intervalo de menos 2π até 2π. Nós podemos ver aqui no gráfico da função secante que ela tem, neste intervalo fechado, de menos 2π até 2π, ela possui 5 retas tangentes horizontais. Cada uma delas nesses pontos de abscissas. Uma vai ser no ponto de abscissa menos 2π. Ela tem uma outra reta tangente horizontal quando x for igual a menos π. Também quando x for igual a zero, quando x for igual a π e quando x for igual a 2π. No exercício 53 da página 215, vamos calcular a derivada segunda dessa função. A derivada primeira é obtida usando a regra do quociente, que é derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Nós resolvemos aqui as contas que estão no numerador e obtemos este resultado. Podemos escrever f' de x dessa maneira. Para calcularmos a derivada segunda, nós vamos usar a regra da potência e a regra da cadeia. A derivada segunda vai ser menos 2, que multiplica 2 aqui, vezes tudo que está dentro do parênteses elevado a menos 2 menos 1, vezes a derivada do que está aqui dentro, que vai ser menos 1. Aí nós vamos ter menos 1 vezes menos 2, vai ser 2, vezes 2, 4. Aqui no expoente nós temos menos 2 menos 1 é menos 3. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, a derivada segunda dessa função vai ser 4 sobre 1 menos x ao cubo. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton. Um abraço e até a próxima!